Vamos tocar aqui o nosso barco rapidamente. Tem um pequeno conjunto de informações aqui que eu gostaria de conversar com vocês. Primeiro, esta madrugada, os deputados rejeitaram lá na reforma política a mudança do sistema eleitoral. Ele continua, pelo que foi decidido ontem, igual ao que sempre esteve nas últimas eleições, né? O sistema proporcional. Então, essa regra de como se faz a contagem de votos para fim de definição de quem vai ser eleito permanece de acordo com o sistema atual. Um partido lança vários candidatos e esses candidatos, a soma de votos dadas ao partido define o número de candidatos de acordo com essa proporcionalidade. Significa que você vota no Barão, que é do partido PGN, tá certo? Com a intenção de eleger o Barão, mas aí muita gente vota no Barão e eu que não tive tantos votos assim, estando no mesmo PGN, sou puxado, né, para um mandato graças à sobra de votos do Barão. Além dos votos necessários para eleger o Barão, ele ganhou mais o dobro do que seria necessário. Então ele puxa mais um, ele leva mais um candidato para a sua bancada. Muita gente critica isso porque às vezes você está votando no Barão, só quer votar no Barão, mas em função desse sistema proporcional que é o que vigora aqui, você leva junto o Ricardo Boechat ou qualquer outra excentricidade do gênero. De qualquer maneira, esse é o sistema que vai permanecer, de acordo com a decisão de ontem dos deputados. Não passou o tal do distritão, que criaria um outro sistema de contabilidade dos votos, de distribuição dos votos para fim de definição de mandatos. Os três assuntos que são mais próximos aí dos nossos interesses na reforma política, o fim das coligações, né, que permitiria que vários partidos se juntassem para fazer uma única chapona e que todo mundo seria beneficiado também pelo voto proporcional dentro dessa chapona. O fim das coligações vai ser votado ao longo do dia de hoje. A tal cláusula de barreira, que também projetaria, em função de desempenho, de uma cláusula de desempenho, a redução do número de partidos hoje atuantes no Brasil. A sociedade gostaria de ver algo nesse sentido. Também não se sabe que destino terá, daqui a pouco o Rodrigo Orengo vai falar a respeito. E também a questão do fundo partidário, ficou para hoje, saber de onde esses caras vão tirar dinheiro para custear seus projetos políticos, de campanhas, etc. e tal, dentro daquela discussão de que não dá para entender por que qualquer pessoa que envereda por qualquer profissão tem ela própria e sua família que custear a construção desse sonho, a materialização deste sonho. Qualquer um, médico, engenheiro, motorista, o que for, arquiteto, jornalista, você quer ser qualquer coisa dessa, o que você vai fazer? Você vai custear seus estudos, sua família vai custear seus estudos, você vai trabalhar durante o dia, estudar à noite, trabalhar de dia, enfim, você vai se virar. Por quê? Porque você quer ser aquilo, porque você decidiu enveredar por ali. Mas se você quiser enveredar pela política, sabe quem vai pagar seu projeto de vida? Nós. Porque lá na Câmara, lá no Senado, lá no Congresso, eles definem que a carreira política tem que ser financiada pelo cidadão. É um negócio que não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Nada contra eles correrem atrás de doações de eleitores, não de empresas. Sou contra também doação de pessoa jurídica para partido. Empresa não tem que doar dinheiro para partido, que doem os cidadãos que se convencerem, o que forem convencidos daquele discurso, daquele projeto, vai lá dar o dinheiro. A Calabigato dá, eu dou, o Barão dá para o candidato de sua preferência, ou para o partido de sua preferência. De qualquer maneira, os malandros estão lá arquitetando um jeito de enfiar a mão no bolso do contribuinte para criar o tal fundo partidário. Vamos ver o que vai dar isso. Portanto, coligações, cláusula de barreira e fundo partidário, o Orengo fala daqui a pouco, vem por aí a decisão de hoje. Se não definirem nada hoje, fica tudo como está para a próxima eleição. Essa reforma política levou o quê? 4 meses sendo discutida, 3 meses, milhares de manchetes, debates, discussões e tudo mais, análises e tal. Não discutiu coisas que a sociedade brasileira quer ver discutidas. Por exemplo, o voto obrigatório. A sociedade brasileira quer continuar sendo obrigada a votar a cada 2 anos? Quero? Eu não quero. Eu acho uma excrescência que me obriga a fazer qualquer coisa. Eu não quero votar. Então é um direito meu. Aí os caras acham que eu tenho que votar.
Mas que caras? O Maluf, o Sarney, o Renan, o Aécio, o Lula. Por que eu tenho que votar? Eu não quero votar. Pronto. Ah, mas aí você não participa. Ok, minha forma de participar é outra. Quem achar que tem que votar, participar votando, vai lá e vota. Ninguém é proibido de votar. A mudança é terminar com a obrigatoriedade, não estabelecer uma proibição. Redução de imunidades. Ninguém discutiu isso nessa reforma política. Tramitação de processos, quebra de decoro e tal, a celeridade nos processos de punição aos parlamentares dentro do próprio Congresso por decisão deles, mas também não se ritos nem nada. O cara começa um processo lá, leva anos, aquela coisa, não acontece nada e tal. Reversão de voto. Votou no cara, o cara traiu o seu voto, você tem que ter um mecanismo para pegar de volta o seu voto. Você comprou uma coisa numa loja, é uma mercadoria, comprou lá um abajur. Chegou em casa, o abajur não acende. Você bota na hora, troca por outro abajur. Político, não. Você elege um vagabundo, que até então você não sabia que era vagabundo, ou ele era um santo e depois vira o Gedel, vira Lima, e aí você não tem condições de pegar de volta o voto que você deu a um cara que te traiu. Não existe, não criaram discussão nesse sentido. E atenção, várias democracias têm mecanismos desse tipo, não estou sugerindo aqui nenhuma jabuticaba. Projetos de iniciativa popular. Facilitar, priorizar a tramitação dos projetos de iniciativa popular. Hoje você faz um projeto de iniciativa popular, que como o nome diz, é o povo que quis colocar lá, e eles transformam o projeto em nada, enfiam na gaveta, deformam o projeto, como fizeram com as 10 medidas contra a corrupção. E a alteração do sistema eleitoral para permitir que na eleição os eleitores decidam outras coisas além da simples unção dos candidatos. Ok, você vai votar para vereador na sua cidade, mas na mesma cédula, no mesmo processo, mesmo mecanismo de contagem, você vai decidir se quer, por exemplo, licenciar mais linhas de ônibus na cidade. Não quer. Se você quer, por exemplo, a criação ou a extinção de uma praça para a construção de um posto de saúde, a população pode chegar e dizer, não quero. Ou quero. Transferir para a população no processo eleitoral outras etapas da decisão da vida cotidiana. Não discutiram nada disso. Portanto, essa reforma política é uma palhaçada, uma inutilidade, ainda que, havendo a aprovação do fim das coligações, havendo a aprovação do fim da adoção da cláusula de barreira, e não havendo a aprovação de um fundo público para custear campanhas, teremos avançado alguma coisa. Então, temos que esperar pelo dia de hoje para saber. Outra coisa que está repercutindo, as decisões da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de substituir 8 dos 10 integrantes da equipe da Procuradoria-Geral da República, que na gestão Janot cuidavam, dentro da PGR, da Lava Jato. A Raquel trocou a equipe da Lava Jato, é natural. Aliás, digo mais, ela trocou 8 dos 10, quando seria também natural que ela trocasse os 10, ela está botando a equipe dela. Isso, qualquer um de nós faria a mesma coisa, a não ser que você dissesse, não, a minha equipe é a mesma do cara. A Raquel, evidentemente, representa dentro da Procuradoria-Geral da República um outro grupo de procuradores e tal, que não é exatamente o mesmo grupo do Janot. E, aliás, ali certamente não há só 2 grupos dentro da Procuradoria-Geral da República. É uma instituição pública que tem... Aqui na Band, eu não vou chamar de grupos, mas você tem aqui pessoas que pensam de um jeito, que gostariam de trabalhar mais com alguns do que com outros. E, naturalmente, quando essas pessoas se assumirem funções de chefia, comporão suas equipes à luz das suas identidades. Então é natural que isso aconteça na Procuradoria-Geral da República também. Ah, mas ela... Olha, os 8 que ela colocou, primeiro ela manteve 2. Depois, os que saíram, alguns aceitaram prazos para permanecer, para transferência da papelada, das coisas. Alguns não queriam continuar no trabalho. Estavam cansados, queriam trocar de atividade. E outros ela substituiu mesmo. Então, agora vai andar a Lava Jato ali dentro com a nova equipe e tal. Por que eu não estou preocupado com isso? Ou melhor, por que eu não vou ficar projetando entraves à Lava Jato? Porque eu quero reagir a fatos concretos. Então ela não citou a Lava Jato no discurso. Ela não podia citar a Lava Jato no discurso, porque a Procuradoria-Geral da República trata de muitas outras operações contra a corrupção. Se ela citasse só a Lava Jato, desprestigiaria as demais equipes
e se amarraria a apenas um trabalho. A sua gestão não é o caso, tem 1000 outras coisas para cuidar. Agora ela falou de combate à corrupção, citou a palavra corrupção 8 vezes no discurso. Então eu não estou vendo nada até agora que justifique. A atenção temos que ter, vigilância temos que ter, não tenho dúvida. A Lava Jato só chegou onde chegou, inclusive na gestão Janot, porque a sociedade atuou cobrando consequências. E assim tem que continuar sendo na gestão da senhora Raquel Dodge. Então, esse é um outro assunto que hoje muita gente está especulando, que coisa, como é que pode e tal. Nada demais. Detalhe, hoje o Supremo Tribunal Federal também decide se suspende ou não a tramitação da segunda denúncia contra Michel Temer. O Nengo fala daqui a pouco também de Brasília sobre isso. A tendência é que o Supremo Tribunal Federal não suspenda nada, não acolha esse pedido da defesa de Michel Temer. A defesa de Temer está querendo que o Supremo suspenda a tramitação da segunda denúncia contra o presidente em função de pendências relacionadas nessa denúncia à colaboração da JBS. Tem questionamentos ali ao capítulo referente à colaboração da JBS. Mas estava lendo aqui nos jornais, especialmente na Folha de São Paulo, que tem a denúncia contra Temer, a parte relativa à JBS é apenas um pedaço da denúncia. Ele se baseou para fazer a denúncia contra Temer em dezenas de outros delatores, que não tem nada a ver com a JBS, e em 15 fatos que estão sendo investigados, que também não tem nada a ver com a JBS. Então esse entendimento é do Supremo. Muito provavelmente o Supremo vai mandar a denúncia seguir o seu trâmite normal. E finalmente, para não deixar de tratar do assunto que abordei rapidamente ontem, está esquentando a batata de Gedel Vieira Lima, junto também à Justiça, junto ao Ministério Público, à Polícia Federal. Um assessor de Gedel Vieira Lima vai depor, deixa eu ver o nome do Gustavo Ferraz, ex-assessor dele, que já confessou que levou dinheiro vivo para aquele apartamento, levado de São Paulo para aquele apartamento, para deixar lá a pedido de Gedel. E esse cara pode complicar ainda mais a situação de Gedel Vieira Lima, como se fosse possível complicar a situação de um cara que tem 51 milhões de reais em dinheiro vivo dentro do apartamento. Qual é o horizonte aí? É que se Gedel, com aquele seu corpinho de toureiro, começar a ser apertado demais, muita gente disse ontem eu aqui, lendo outras reportagens, ele pode começar a falar. Vocês imaginem Gedel Vieira Lima, ex-ministro de Lula, ex-ministro de Dilma, ex-ministro de Temer, núcleo duro do PMDB, se ele começar a fazer oink nos depoimentos para a Polícia Federal, teremos uma baita de uma delação premiada a caminho, com desdobramentos imprevisíveis. Hoje, o tal do Ferraz presta depoimento, Gustavo Ferraz presta depoimento à Polícia Federal para dizer o que sabe e, portanto, Gedel vai ver sua situação ficar mais complicada ainda. O Ferraz disse que quer colaborar com as investigações. Vamos tocar o barco.